Bom dia a todo mundo. Sejam muito bem-vindos ao Dia de Doar FSF, primeira live do Dia de Doar da Fraternidade Sem Fronteiras. É um prazer estar dividindo esse momento com vocês, é um prazer poder começar o dia de hoje de uma forma tão especial, com convidados tão especiais, trazendo reflexões que nós esperamos que possam fazer o seu dia, sua semana melhor. Muito obrigada a cada um que está entrando aqui. Bom, antes da gente chamar os nossos convidados de hoje, eu vou contar para vocês um pouquinho de como vai ser a programação do Dia de Doar FSF hoje. Então, antes do nosso evento oficial, que vocês já sabem, começa às 7h30 da noite, pelo horário de Brasília, lá no YouTube da Fraternidade Sem Fronteiras e Parceiros. Nós vamos ter aqui no Instagram uma série de lives imperdíveis com convidados muito especiais para poder ajudar aí a preparar vocês para esse dia tão especial. E é muito bom e muito importante lembrar que as doações já estão disponíveis. Elas estão no site que eu vou deixar escrito aqui para vocês, antes da gente poder começar. Peraí, deixa eu copiar aqui o link, que acho que fica mais fácil. E aí eu já vou chamar estarem com a gente hoje. Muito obrigada a todo mundo que está entrando. Aí, vou fixar o link aqui para vocês. E vamos chamar aí os nossos convidados muito especiais de hoje. Bom dia! Oiê! Oiê! Bom dia, Yara. Bom dia, Dudu. Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Tudo certo, bom dia! Que prazer estar aqui hoje com vocês. Que Nossa, alegria, que honra! que alegria. O prazer é todo meu. É uma honra poder dividir esse momento com vocês e com tantas pessoas especiais. Poder começar o dia de doar, né? Poder inspirar e plantar aquela sementinha no coração de todo mundo que está assistindo, da importância de se doar, de doar, da doação, da solidariedade. Então é um prazer poder dividir esse momento com vocês logo pela manhã. E eu espero que seja lindo, que possa acrescentar muito para todo mundo que está acompanhando. Responsabilidade. Com certeza, que já estão práticos. Inclusive, a gente estava acompanhando esses dias, eu postei um pedacinho da live que vocês fizeram com a Espiritualidade Sem Fronteiras, no tema Espírito Transforma, no último domingo, dia 22, né? Isso Foi lindo. foi incrível, né? Então, ainda tem essa live, depois que a gente terminar esse dia, ainda vai ficar salvo. Então, tem muito caçadores de bons exemplos para poder rechear o dia de vocês, né? A gente segue junto com vocês. Fraternidade Sem Fronteiras está aqui, dentro do nosso coração, da nossa alma. Sempre junto. Bom, e a gente vai começar então o dia de hoje, Yara e Dudu, dia de doar. Que dia, né? Que momento lindo, que movimento especial. Pra gente, assim, é um dia muito simbólico, né? Porque as pessoas, às vezes, elas entram num ciclo vicioso da vida e acabam esquecendo da essência. O que é essencial? O que realmente é necessário a gente fazer nessa vida, né? E o dia de doar, ele vem para voltar, para trazer algumas pessoas para esse centro. Gente, vamos entender o que é essencial na vida? O que é o amor, o que é isso, essa mudança de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, por isso, Sim. para a gente é uma oportunidade muito linda estar com vocês aqui hoje. Incrível pra gente também. E Yara e Dudu, eu não sei se vocês sabem, mas o dia de doar acontece aqui no Brasil desde 2013. E é o primeiro ano que a Fraternidade Sem Fronteiras entra nesse movimento, faz parte dessa corrente. E eu achei muito especial que o Wagner,
ele fez um post no Instagram dele falando sobre o dia de doar, né? Então ele fez uma reflexão ali que ele fala que nunca foi o objetivo da fraternidade ter a doação, mas sim a transformação e a conexão, né? Então, eu queria que vocês trouxessem essa visão para a gente antes de começar o dia de o que é doação, o que é doar para você. Para a gente colocar em prática o amor, né? Existem os sentimentos, o sentimento da caridade, da solidariedade, o sentimento do amor, mas como colocar em prática, né? Então a doação é uma forma de colocar em prática todos esses sentimentos. É a gente sentir a empatia, sentir ter esse sentimento de solidariedade, de fraternidade, mas peraí, e agora vamos para ação. Como fazer isso? E a doação ela pode ser feita de várias formas, né? A gente pode doar materialmente, financeiramente, a gente pode doar aquilo que a gente tem de melhor. Então, são várias formas. Mas hoje a gente está aqui para celebrar essa doação também econômica, que é tão importante. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: missões se fazem com os pés dos que vão, os joelhos daqueles que oram e com as mãos daqueles que contribuem. Ou seja, toda essa engrenagem ela é extremamente importante para fazer com que as coisas aconteçam. Então, para a gente, doação é colocar em prática o amor, a fraternidade. E hoje é um dia, né? É o dia de doar, né? A gente espera que nosso grande sonho é que chegue o momento de que todo dia seja dia. Mas a gente usa esses incentivos lindos para poder plantar a sementinha no coração das pessoas e falar que muita gente está sentindo, não sabe de onde vem esse incômodo que gera a transformação, né? E vocês dois, eu quero saber um pouquinho da história de vocês. Desde 2011, caçando bons exemplos pelo Brasil e pelo mundo. E eu acho que hoje é o dia perfeito para a gente trazer um pouquinho da experiência de vocês com os exemplos que vocês encontraram no nosso país e fora também, que eu sei que vocês já visitaram outros países, inclusive nos projetos da fraternidade. Então, eu queria saber de vocês, como que surgiu essa vontade e esse sentimento dentro do coração de vocês dois para começar a colocar massa e ver de perto o que estava sendo feito de bom e de mudança no nosso mundo? A gente tinha um questionamento muito forte, né? Um incômodo. Eu acho que todo mundo tem, né? É verdade. Um incômodo, um questionamento muito forte dentro, que não é característico, né, meu e do Dudu, mas a grande maioria, uma hora ou outra, todos nós um dia vamos parar para pensar nisso. Se a gente não fez isso, a gente vai parar para pensar que qual o verdadeiro sentido da vida? O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Será que eu estou aqui só para olhar para o meu próprio umbigo? Será que a gente está aqui para seguir, né? Namorar, casar, construir uma linda família, trabalhar, ganhar dinheiro, construir um patrimônio, morrer e deixar uma herança material para os nossos filhos? A vida se resume a isso? Ou além disso, porque tudo isso é extremamente importante, nós também vivemos em comum unidade. Fazer o bem, ajudar as pessoas, pegar na mão, seguir junto, né? Então a gente tinha esse questionamento muito forte. E aí decidimos, porque nós nunca fomos ligados a ajudar ninguém a não ser a nós mesmos. Olha que interessante isso. As pessoas às vezes acham que a gente nasceu com vontade de fazer alguma coisa. Não! A gente sempre olhou para o nosso próprio umbigo. E até que, depois desses questionamentos, a gente, poxa, sem saber o que fazer nem como fazer, sem estar envolvido a nenhum projeto social, a nenhum movimento de fraternidade, solidariedade, a gente decidiu tirar essa carcaça do materialismo, vender tudo que a gente tinha e ir para a estrada para viver e conviver com essas pessoas que estão colocando em prática o que é o amor, né? Que tipo de amor é esse? Você dedica a sua vida para mudar o mundo de alguém? Que doideira é essa? Então nós mergulhamos, nós fizemos essa imersão. Vamos viver e conviver com essas pessoas. Fomos para a estrada, desde 2011 nós estamos completando 10 anos. Já são mais de 1 milhão de quilômetros, já estivemos junto com a Fraternidade Sem Fronteiras
em Moçambique, Madagascar, Malawi, além de todos os projetos aqui no Brasil, né, que a gente já passou por todos eles também. Já são mais de 6.200 projetos no nosso site e muita história boa para contar. Mas, resumidamente, assim, a gente acredita que colocou em prática uma frase de Gandhi, que é uma frase que nos motiva muito, que é: seja a mudança que você quer ver no mundo. E como que todo mundo já ouviu essa frase uma hora ou outra na vida, né? Todo mundo já ouviu essa frase. Mas como que as pessoas não colocam em prática? Nós não colocávamos em prática, né? Então, nós interpretamos falando assim, Gandhi dizendo assim: tira o bumbum da cadeira e vem botar a mão na massa. Para de falar de problema, vem falar de solução. Para de ser telespectador, vem ser personagem da transformação que você quer, né? Vem junto. E aí, a partir de então, é que a gente decidiu mudar totalmente a nossa vida. Resumidamente. E obrigada por isso, porque rendeu histórias lindas em livros maravilhosos, que daqui a pouco eu vou pedir para vocês contarem a história deles pra gente um pouco. E aí, desde 2011, então, vocês estão na estrada. E eu acho que uma grande questionamento de muitas pessoas hoje é pensar, tá, que o mundo está perdido, né? Então, a gente vê o noticiário, a gente vê muitas notícias ruins, a gente vê histórias tristes. E eu não sei se vocês compartilhavam, se vocês tinham essa impressão, mas eu queria saber, porque hoje bons exemplos, eles chegam na porta da casa de vocês. Eu acho que vocês devem receber muitas mensagens lindas, muitos exemplos especiais, mas eu queria saber no começo, vocês começaram essa jornada, demorou para aparecer os bons exemplos? Ou estava mais perto do que vocês estavam? Mais perto do que a gente pensava. Foi muito rápido, porque na verdade essa sensação de que o mundo está acabando com tanta notícia ruim, de que só tem coisa ruim no mundo, é apenas uma sensação, não é a realidade. Existe muito mais gente boa, muito mais gente construindo um mundo melhor do que pessoas destruindo. Só que as pessoas não falam. A gente ainda tem essa mania de compartilhar as coisas ruins e as coisas boas não, nem tanto. Engraçado, teve uma vez que a gente chegou em Maceió e aí era um projeto muito legal com dois senhores, um casal. E a senhorinha, igual eu, falava pra caramba e o senhorzinho, igual o Dudu, caladinho. E aí na hora que a gente estava indo embora, ele falou assim: posso pedir uma coisa? Por favor, né? Eles sejam galinhas. Eu, hã? Como assim? Isso foi no inicinho do projeto. Ele porque o bem é pata. O bem bota o ovo maior e fica calado. E a galinha bota um ovico desse tamanhozinho e sai cacarejando para todo mundo. Então, por favor, cacarejam, coloquem no jornal, na televisão, na rádio, na internet, faz sinal de fumaça, mas divulguem o bem. A gente precisa de falar mais. E aí nos remeteu uma coisa que é muito da nossa geração, não tanto da sua, dos jovens, mas da nossa geração, é que os nossos avós, os nossos pais, eles falavam assim: olha, o que uma mão dá, minha filha, a outra não precisa ficar sabendo. Então não pode falar, não pode divulgar. Só que a gente interpretava isso muito ao pé da letra de uma forma errônea. A gente tem que interpretar melhor. O que uma mão dá, a outra precisa ficar sabendo. Ela não tem que querer nada em troca, mas ficar sabendo ela precisa. A gente tem que divulgar as coisas boas para incentivar outras pessoas a também fazerem. Então, quando as pessoas estão num sentimento ruim de que, nossa, só tem coisa ruim na televisão, só tem coisa ruim na internet, a gente pensa assim: vamos mudar a chave? Vamos começar a observar as coisas boas, o copo meio cheio e não o copo meio vazio? Quantas pessoas estão construindo um mundo melhor? A própria fraternidade, são quantas pessoas envolvidas? Quantos projetos que estão apoiados? Né? Então, a gente precisa de olhar mais o lado luminoso das coisas. Isso é algo que a gente vê muito nas nossas redes sociais, principalmente porque a Fraternidade Sem Fronteiras funciona como uma ponte, né? Ela liga pessoas que precisam com pessoas que querem agir e não sabem por onde começar. Então, ontem mesmo eu recebi uma mensagem no meu Instagram particular de uma menina de 16 anos perguntando como ela podia começar a ser voluntária da Fraternidade Sem Fronteiras. E aquilo eu fiquei pensando, porque
A gente está tão acostumado na correria do dia a dia, talvez no nosso mundinho, no fazer aquilo que precisa ser feito, finalizar o dia com as tarefas, com a checklist ali cumprida, e talvez a gente não olha para o lado e aprende a enxergar e aprende a sentir com o coração as pessoas que estão à nossa volta e o que a gente pode fazer para ser a mudança na vida de alguém naquele momento. Então, Sim, isso é especial para que eu parasse para pensar, e foi realmente daí que surgiu a pergunta para você, se esses exemplos demoraram a aparecer, porque eu tenho a impressão de que a partir do momento que você escuta o coração, você encontra alguém do seu lado que está se mobilizando, está se movimentando para fazer um mundo melhor e você pode se juntar a essa corrente. exatamente. As E essa pessoas. conexão, ela é muito importante. Conectar quem pode ajudar com quem precisa de ajuda, que é o que a fraternidade faz, né? Muitas pessoas, eu queria tanto começar alguma coisa, eu não sei por onde, queria tanto ajudar alguém, não sei quem. Então a fraternidade quebra esse muro e constrói essa ponte, que é tão importante. E às vezes as pessoas acham que para ajudar a fraternidade tem que ir nas caravanas, né? E não necessariamente. Você pode entrar no site do Fraternidade Sem Fronteiras e fazer uma doação, apadrinhar, né, alguém, né? Então, tem outras formas de ser produtivo, né? Uma produção do bem, sem ser somente ir nas caravanas. As caravanas são uma das ferramentas, né? É uma Isso das. que o Dudu falou é perfeito, porque é com o apadrinhamento que a gente dá os próximos passos, né? É claro que as caravanas são especiais, são muito importantes você vivenciar tudo que a gente fala aqui, fala todo dia, mas assim, a sensação, o sentimento e a conexão não tem palavras para descrever, mas é com o apadrinhamento que a gente consegue dar o próximo passo. Então, é por isso que é tão importante, a gente fala tanto dos passos firmes que a gente dá com a união de todos. É como se todo mundo tivesse de mão dada e só assim a gente consegue caminhar. Porque talvez a incerteza do amanhã impeça a gente de fazer alguma coisa. Então, quando a gente tem a certeza de que vai ter uma corrente de pessoas, temos mais aí de 20 mil pessoas atrás, apoiando força, falando, continuem, a gente tá com vocês, é isso que precisa, né? É verdade. E aí é importante as pessoas também avaliarem, porque às vezes elas acham pouco, né? Hoje, o dia de doar, vocês estão solicitando R$ 15, né? E o apadrinhamento hoje é 50. E a pessoa fala 60, né? R$ 50. A pessoa fala assim, Real. mas é muito pouco, né? Eu não vou ajudar. Peraí, mas são essas gotinhas de milhares de pessoas que vão fazer os projetos acontecerem, né? Então, não achem pouco R$ 15. Você acha pouco, então dá mais, doa mais, né? Mas Sabe o que é um ponto aqui? Deixa eu contar uma vivência que a gente teve. Eu adoro contar essa história. Adoro contar essa história que a gente viveu lá em Madagascar. E ela é um exemplo, assim, para a gente parar para pensar, às vezes, nesse limite que a gente coloca para nós mesmos, né? De questão de doação. Eu não consigo hoje doar. A gente tem que parar de contar desculpa. Sabe? O ser humano tem mania de contar desculpa. Quando eu tiver dinheiro, eu ajudo. quando sobrar o dinheiro. Quando sobrar o dinheiro, eu ajudo. A gente conhece uma faxineira que ganha menos de um salário mínimo por mês, mora num barracão de lona e atende 68 crianças em contraturno escolar. Né? Quer dizer, precisa da vontade, não da desculpa. A outra desculpinha que a gente ouve muito, eu tô com probleminha nas costas, quando eu melhorar eu faço alguma coisa. A gente conhece um cara que ficou tetraplégico, tá mudando o Porto de Galinhas com Rodas da Liberdade. Eu preciso de estudar, eu preciso de entender melhor como que funcionam as coisas. A gente conhece uma gari analfabeta que empodera 200 famílias, né? Então, assim, a gente tem que parar de contar desculpas. Eu sou empresário, não tem tempo. Né? Não tem tempo. A gente, o próprio Wagner, né, que era um empresário, e olha a fraternidade no que se tornou, juntando pessoas, fazendo essa rede, conectando. O Alcione, que faz um trabalho lindo, o Bismarck. Bom, enfim, a gente tem que parar de contar desculpas e ir para ação. No caso, essa história que eu quero contar de Madagascar, hoje pouco, porque como a gente não tem dinheiro, a gente não tem muito dinheiro para dar, a gente não tem como que a gente vai fazer? Aí nós estávamos em Madagascar, estávamos documentando
E por mais que a gente conheceu e a gente esteja um pouco acostumado com a miséria, com a extrema pobreza, que é o lugar onde a gente vive, a gente nunca tinha sentido tanta dor ao enxergar o que a gente enxergou em Madagascar, né? Quando a gente conta, as pessoas acham que está muito fora da realidade, mas não é. As crianças com os pezinhos todos machucados por causa de bicho de pé, perdendo aquelas extremidadezinhas porque tinha que debridar o pé. Aquilo ali me machucou demais, porque em Minas Gerais, na roça do meu pai, tem muito bicho de pé, mas não naquela quantidade. As crianças não tomam banho lá, não tomam banho uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês. As crianças não tomam banho quando chove. Não tomava, que na fraternidade agora toma, né? Teve crianças que eu peguei com uma caravaneira, com a Márcia, que ela teve que cortar a camiseta, porque ela estava com tanto tempo com aquele trapo no corpo, que a cabecinha dela não saía na gola mais. O corpinho dela tinha crescido com aquele trapo. Você imaginar isso é uma coisa tão surreal. Imaginar que nós estamos numa família só, numa casa só, que é o planeta Terra, né? Então todo mundo está aqui, é a mesma família. Você imaginar isso é uma loucura. E eu estava documentando, estava gravando um documentário que a gente fez com a fraternidade, e de repente, só que apesar deles não terem nada materialmente, ou pouco recurso material, eles têm um amor que transborda. É aquele amor, aquele carinho. Aí eu tava com uma criança numa perna, uma criança na outra perna, documentando. E de repente, vem uma criança, enfia no meio das minhas pernas, levanta a cabecinha e começa. Iaiá. E eu ouço aquilo. Iaiá. Como? Elas falam malgache. Como que aquela criança sabia o meu apelido? Eu olhei para baixo. Na hora que eu olhei para baixo, era como se eu estivesse dando à luz a um filho naquele momento. Eu peguei aquele menino, coloquei no braço, meu filho. E ele passava a mão no meu rosto e me beijava com aquele carinho, com aquele amor, aquela coisa gostosa. Tava um amor profundo ali, aquela energia fluindo. Só que aí nós tivemos que entrar para fazer uma pequena reunião antes da gente começar a fazer um outro trabalho. Só que você não pode entrar com uma criança, que são milhares de crianças que estão lá na mesma situação. Se você entra com uma criança, todas elas se sentem o direito de entrar também. Então eu coloquei o menino no chão, ele chama Bertan. Depois me lembra de contar como que eu soube o nome dele. Aí eu coloquei o Bertan no chão, olhei no olhinho dele e falei assim, filho, mamãe volta. Como se ele estivesse entendendo. Eu falando português, ele malgache. Mas ele fez assim. Aí eu entrei. Na hora que eu voltei, saí procurando. Cadê o menino? Sumiu. Desapareceu. E eu procurava, nada. Não encontrava ele. Aí, anoiteceu. Eu entrei de novo na casa. Num espaçozinho que era o banheiro. Tinha um espelho. E aí eu me olhei no espelho. E comecei a brigar com Deus. Eu tenho a mania de brigar com Deus de vez em quando. Eu tenho umas DR com ele, umas discussão. E eu, cara, tu tá de sacanagem comigo. Você bota o meu filho na minha frente. Mentira. O que você quer de mim? O ser humano tem a mania de ser dramático, né? Eu tenho essa especialidade de ser dramático. Quando eu tô feliz, eu tô muito feliz. Quando eu tô triste, eu tô muito triste. Aí, o que você quer de mim, meu Deus? E comecei a brigar com ele. De repente vem uma voz, né? A voz da consciência, da espiritualidade, cada um chama de uma coisa. Sua egocêntrica. Você quer uma criança para chamar de sua. Só que tem milhares de crianças na mesma situação, perdendo a extremidade do pé por causa de bicho de pé. E você não vai fazer nada? Você vai fazer só o seu pouquinho? Fazer o seu documentário aqui? Você não pode fazer mais nada. Cadê o seu melhor, né? Aí aquela voz da consciência, isso foi uma grande discussão eu comigo mesma, na voz da consciência, mas resumido seria isso. Aí eu entendi. Eu e o Dudu, nós não conseguiríamos ajudar tanto economicamente Madagascar, mas nós tínhamos alguns amigos que poderiam sim. Aí quando nós chegamos E todo mundo tem amigo que pode ajudar. Todo mundo tem amigo. E nós chegamos no Brasil, a primeira coisa que a gente fez foi ligar
para essa empresa. Falou assim, ó, nós precisamos de ajuda. Aí eles já marcaram reunião para o outro dia. O que vocês estão precisando? De 300 a 3.000 chinelos, qualquer quantidade. O que a gente precisa é evitar que essas crianças tenham o contato dos pés naquela terra com os parasitas. Aí eles viraram e falaram assim, então, pela causa de vocês, a gente vai doar 6.000 chinelos. Quando que eu e o Dudu iríamos conseguir comprar 6.000 chinelos? Não ia. Eu e o Dudu, a gente não tinha essa condição financeira para fazer. Então, a gente precisa de... Por que eu quis contar essa história nesse momento, nesse dia? Porque, às vezes, a gente acha que os super-heróis, né? A Mulher Maravilha com laço, o Thor com martelo, né? Sei lá, que mais? O Super-Homem com a capa. Esses são super-heróis. Mas não. Os super-heróis hoje em dia são vocês. Cada um de vocês que está na sua casa assistindo essa live agora, que vai assistir depois, ou que vai assistir hoje à noite, ao vivo, vai ser lindo. Esses são os super-heróis que a gente precisa. E o superpoder não é a capa, o martelo ou o laço. O superpoder que todos nós temos está na palma da mão. Que é o celular, a rede de relacionamento. A gente nunca teve uma geração tão conectada quanto a nossa. Então, nós precisamos de usar essa ferramenta, esse superpoder, para poder ajudar as pessoas. Então, se eu e o Dudu, a gente pode fazer algo que pode ser pouco, nós temos uma rede de relacionamento que a gente pode envolver. E todos vocês têm. Joga no grupo de WhatsApp da família e dos amigos hoje. Dia de doar Fraternidade Sem Fronteiras. Vamos ver o que acontece? Ontem mesmo a gente tinha jogado no nosso grupo da família... Dia de doar, Fraternidade Sem Fronteiras. E muita gente não conhecia. E muita gente não sabia que hoje era o dia de doar, né? E que a gente estava apoiando a Fraternidade Sem Fronteiras. Aí a minha sobrinha e o noivo dela viram e falou assim, Dinhara, eu sou tia, mas me chamam de Dinhara. Dinhara, eu não sabia que amanhã, então o que eu posso fazer? Eu posso me envolver na causa? Claro, joga no grupo de amigos. Joga no grupo, ela é médica, joga no grupo do hospital, para vocês verem o tanto que isso pode reverberar para o bem, né? Então, eu quis contar essa história para que todo mundo entendesse que hoje é um dia muito simbólico, que a gente pode fazer a nossa doação, não é pouco, cada um fazendo aquilo que pode, o seu melhor, a gente consegue mudar o mundo, sim, o nosso melhor. E se a gente envolver as outras pessoas da nossa rede de relacionamento, a gente consegue colocar isso de uma forma muito exponencial. Então, o chamado hoje é esse. E aí, voltando lá para Madagascar e para o Bertan, que eu falei assim, me lembra de contar, acabei lembrando agora, é que a gente tem que entender os sinais. Quando eu não encontrei o Bertan, eu pensei assim, esse menino não existe. Não é possível, porque eu procurava e não existe, isso é coisa da minha cabeça, sei lá, foi a espiritualidade que colocou esse menino aqui. E aí, quando a gente voltou pro Brasil, uma das caravaneiras me mandou uma foto. Falou assim, olha, Yara, que foto linda que eu tenho sua. E era uma foto com ele. E eu, meu Deus, como ele chama? Como que é o nome desse menino? E aí nós encontramos, é o Bertan. Então, a gente também precisa de estar atento Ele foi só um instrumento. A esses sinais do universo. Né? O Bertan foi um instrumento na minha vida, né, dessa minha vivência lá em Madagascar, para que eu pudesse entender a forma egocêntrica de que ai meu Deus, eu quero uma criança para chamar de minha, né, para ser minha filhada ou para ser meu filho. Sabendo que tem tantas milhares de crianças na mesma situação, a gente precisa de fazer o nosso melhor para ajudar todos eles. Né? Então não é apadrinhar uma pessoa ou apadrinhar o projeto, a causa para que a gente possa atingir o máximo de pessoas possível. Eu sou apaixonada por Madagascar. Sobre essa história que vocês contaram, é importante a gente falar, que eu esqueci lá no começo da live, eu comentei, eu falei que hoje é o dia de doar e a Fraternidade Sem Fronteiras tem 10 projetos, acho que a maioria de vocês já sabe, nós atuamos em 10 projetos diferentes, mas hoje, especialmente doações do dia de hoje, vão ser direcionadas para 2 projetos, que é o Ação Madagascar, esse que é a área do estão contando a história do Bertan, que é o Ação Madagascar, e o Fraternidade na Rua, que é um projeto que atua com a população de rua aqui no Brasil.
Então a gente vai estar ajudando a África e o Brasil ao mesmo tempo. Só queria deixar, eu esqueci de falar no começo, eu acho que é importante a gente ajudar o pessoal. Sim. Sobre essa história que vocês contaram, eu tenho uma para compartilhar que me deixou muito feliz esses dias. Não sei se vocês já viram a história da Taina e do Renato. É um casal que abriu mão da festa de casamento deles para construir uma escola, uma aldeia em Moçambique. E essa escola que eles vão construir lá vai atender cerca de 300 crianças. São 300 crianças impactadas diretamente por esse sonho que eles transformaram e nasceu do coração deles, né? Mas antes disso, eu fui atrás dessa história, conversei com eles e a gente não tem ideia da dimensão e da proporção que pode ser plantar uma semente no coração de outra pessoa. Então a gente nunca sabe aonde ela vai florescer ou o impacto das pessoas. E a Taina e o Renato conheceram a Fraternidade Sem Fronteiras através de um amigo em comum chamado Roberto, que foi um caravaneiro também e contou a experiência e falou: vocês têm que ir, vão lá, vocês vão ver. E o Roberto conheceu a Fraternidade Sem Fronteiras através de uma outra amiga, a Ju. E a Ju nunca foi numa caravana. E eu conversei com ela e ela falou: eu não tinha condições de ajudar financeiramente, eu não podia fazer muito, mas eu achava a causa tão genuína que eu conversei com o máximo de pessoas que eu pude e falei com amor. Eu falei com o meu coração o que eu acreditava, que eu colocava, sabia da seriedade do trabalho. Então, da Ju veio o Roberto, que veio a Taina e o Renato, que hoje estão uma escola para 300 crianças. E se a Ju tivesse guardado esse sentimento dentro do coração dela, talvez a Taina e o Renato não teriam chegado até a Fraternidade Fronteira. Então, é um exemplo muito claro disso que vocês estão falando, da gente mobilizar a nossa rede de relacionamento e agir agora, né? E falar com o que a gente sabe, com o nosso coração. E a gente nunca entende, a gente nunca vai ter a dimensão, nunca vai saber o que está no coração de outra pessoa. E talvez é aquilo que aquela pessoa precisou naquele momento para começar a transformação dela em busca de um mundo melhor, né? Sim, é Canção de Yunus. Depois, quem não conhece, joga no Google lá sobre a Canção de Yunus. A gente nunca vai saber aonde que o nosso impacto vai chegar, mas a gente tem que, que a nossa canção vai chegar, mas a gente precisa de continuar cantando. É linda essa história. Depois vocês jogam lá Canção de Yunus. E me trouxe também essa história, uma vivência que eu gosto muito de contar também, que foi na Amazônia. Ah, inclusive o Renato tá aqui, ó. Ah, que máximo aí, ó, tá vendo, Renato? E que fala muito sobre esse poder da comunicação e essa comunicação do bem. E eu nunca tinha parado, a gente nunca tinha parado para pensar nisso, né? E a gente estava lá na Amazônia, descendo de barco e tal, era muito difícil. Aí depois chegou um trecho que a gente não tinha dinheiro mais para descer de barco, a gente teve que enfrentar o meio da floresta amazônica, muito buraco, 800 quilômetros, são 5 dias de viagem, 800 quilômetros, era 120 pontos de madeira, um lugar difícil. Antes de pegar esse pior trecho, numa comunidade, aí tinha um garoto, eu fui fotografar aquele lugar, aí tinha um garoto que veio e perguntou o que a gente fazia. Aí eu resumi, nós somos um casal que cansou de ouvir notícia ruim, e aí a gente vendeu tudo que a gente tinha e embarcamos numa viagem em busca de pessoas que mudam o mundo. Aí a gente distribui essas informações para que outras pessoas se inspirem e também mudem o mundo ao seu redor. Ponto. Achei que ele não ia entender. Esse garoto olhou dentro dos meus olhos e disse assim: bom, se informação é o bem mais precioso que o ser humano tem, e se vocês distribuem essa informação do bem gratuitamente, então vocês distribuem tesouros. Uau! Eu nunca imaginei que alguém pudesse resumir nosso trabalho como distribuindo tesouros. Aí eu comecei a chorar. Aí abracei ele, fiquei agarradinha com ele. Ele botou a mão no meu ombro, a outra mão, me tirou, continuou olhando firme nos meus olhos e completou: eu não conheço ninguém tão rico como vocês. Eu tinha acabado de falar com ele que a gente tinha vendido tudo, tinha doado e fazia um trabalho voluntário. Ele disse que não conhecia ninguém tão rico como nós. Essa vivência a gente traz ela diariamente com a gente para fazer duas reflexões.
A primeira, qual que é o verdadeiro sentido da vida, né? Para nós, a partir desse momento, é fazer sentido em outras vidas. Não é só passar pela vida do outro, é passar e deixar uma marca. Essa marca precisa ser positiva, sempre. Um outro ponto, como a informação do bem distribuída, ela pode impactar a vida de outras pessoas, que é o caso deles, né? Ou uma menina que contou para o Roberto, que contou para um casal que abriu mão da festa para ir construir uma escola para 300 crianças. Talvez aquela garota, ela não conseguiria nunca ajudar 300 crianças, mas ajudou. A rede, né? A rede de relacionamento, a distribuição de informação do bem. Isso é muito importante. E uma outra reflexão dessa vivência nossa é que quais são os tesouros que a gente está distribuindo na nossa vida? Qual que é a riqueza que verdadeiramente vale a pena, sabe? Só os bens materiais ou utilizar deles para fazer o bem? Ninguém vive de luz. Se a gente está no planeta Terra, nós somos matéria, a gente precisa de matéria para sobreviver, né? Então, que a gente não é errado a gente ter os bens, não é errado a gente conseguir, mas será que a gente não pode compartilhar esses tesouros, fazer com que esses bens materiais eles possam fazer o bem na vida de outras pessoas, fazer essa rede do bem? Então, essa história ela me remete a uma história também muito especial na nossa vida e a gente traz essa reflexão quase diária. Sim, e vocês falaram dos seus tesouros, né? Eu lembrei de uma história também, queria que vocês falassem um pouquinho da experiência que vocês tiveram no Malawi, porque a gente tem os nossos líderes do Ubuntu, que para quem não sabe é a filosofia africana do eu sou, porque nós somos. Então eu nunca serei feliz se os meus irmãos estiverem sofrendo, estiverem tristes. E uma vez eu conversei com a Clarissa, que é a coordenadora desse projeto, e ela falou que a primeira vez que ela sentiu na pele, que ela entendeu o que era realmente a filosofia do Ubuntu, foi quando ela estava no Malawi e ela foi convidada para um almoço na casa de um dos acolhidos, né, e dos líderes Ubuntu. E ali ela deu um dinheiro, deu uma quantidade para eles comprarem o almoço, que desse o suficiente para todos almoçarem e para sobrar ali ao longo da semana. E ela falou, eu fui para casa me arrumar e no horário marcado eu estava lá. Quando eu cheguei, tinha umas 50 pessoas, umas 100 pessoas. E eu olhei para o Mike, que era o menino que é nosso líder Ubuntu, tão especial. Querido, Olhei para o Mike e falei, Mike, mas o dinheiro que eu te dei não vai dar para tudo isso. E assim, o que vocês vão comer amanhã? E aí ele abriu um sorriso e falou para ela, Clarissa, tem gente passando fome hoje. Como que eu vou deixar para comer amanhã se eu tô vendo que em volta de mim tem pessoas passando fome hoje? E naquele momento ela entendeu. Então ela falou que eles também não têm. Ele não saberia o que seria o dia de amanhã, mas ele sente com o coração o que é ser a fraternidade sem fronteiras, o que é ser, porque todos nós somos. E essa história me marcou muito, isso é muito especial. E eu queria compartilhar com vocês e queria saber se vocês têm uma experiência com eles no Malau e como. então, eles são queridos, né? Almoçamos lá com eles. Nós almoçamos com eles e sentimos na pele esse acolhimento, né? Esse compartilhamento do alimento. Então, nós vivenciamos coisas lindas lá no Malawi e essa essência do Ubuntu realmente é a essência deles, né? O que às vezes é muito difícil para nós aqui, né, entendermos a filosofia, para eles é algo muito natural, é muito comum, né, você poder partilhar. E a gente sempre fala, e a gente é muito julgado por isso, e aí eu trago essa experiência no Malawi também. Porque as pessoas perguntam muito pra gente, quem era Yara e Dudu? Querem saber da nossa história antes, né? O que vocês faziam e tal. Ou se não, as pessoas perguntam, mas e o futuro de vocês? O que vocês pensam daqui pra frente, né? E isso querendo de uma forma curiosa. Outras pessoas na questão do julgamento. Vocês são irresponsáveis por vocês não pensarem no futuro, porque vocês já não são dois novinhos mais, né? E eu trago essa vivência do Malawi. Como a gente pode pensar em Yara e Eduardo, que era lá atrás,
sendo que nós nos transformamos hoje? E principalmente, como que nós podemos pensar no Yara Eduardo no futuro, sabendo que tem, pensando em aposentadoria ou alguma coisa, ou na nossa condição, né, mais segura, sabendo que tem um monte de gente passando fome hoje. Só quem vai lá e vê a causa, né, dos refugiados, que sente na pele o que é você sair do seu espaço e depois ter que se sujeitar a determinadas condições, entender isso, que você não... Eu e o Dudu, a gente, depois dessa vivência com os meninos, a gente chama os meninos Ubuntu, né? Que eles trazem isso muito dentro deles, já virou sobrenome até. Como que a gente pode pensar em área do no futuro, sabe? Sabendo que tem um monte de gente passando por dificuldade hoje. É muito complexo isso, e para a gente complexo poder passar isso para as pessoas sem nos julgarem. Então fica um convite para todo mundo que também está assistindo. Vamos, além de assistir os meninos, assistir o Mike falando que é uma coisa, né, inspiradora, vamos nos colocar literalmente na pele deles e imaginar como a gente pode ser feliz sabendo dessas tragédias humanitárias que a Terra tem. Fernando Góes falou isso. Fernando Góes é um querido amigo nosso, que a gente até foi falando de causas de rua, né? Em pessoas em situação de rua. A gente foi na Cracolândia para fazer um documentário com ele. E ele fala muito sobre isso. Tem um monte de gente que não consegue dormir porque tem muita fome. E um outro grupo de gente que não consegue dormir porque tem muitos bens, e aí tem medo daqueles que têm fome vir roubar. Conclusão, ninguém está dormindo. Mas eu sou movido pela esperança, ele falando, de que as pessoas vão se modificando e vão modificando a comunidade onde vivem. E ele termina com uma frase nesse documentário que é muito bonita, que é assim: um bom exemplo é amar as pessoas do jeito que elas são. Não vale escolher. A gente tem mania de esse eu amo, esse eu não amo. Esse não. É amar as pessoas do jeito que elas são. Né? E uma outra frase: me ames quando eu menos merecer, que é quando eu mais preciso. Isso a gente está falando muito da África, falando fraternidade nas ruas, a fraternidade na rua tem muito disso, né? A questão: me ames quando eu menos merecer. As pessoas às vezes julgam as pessoas em situação de rua, julgam muito brutalmente, né? E a gente precisa de amar, colocar em prática essa ação. Esse sentimento, colocar em ação mesmo, amar o outro do jeito que ele é, independente das condições que ele esteja ou viva, né? E para finalizar essa história lá de Malawi, né? A partir da volta de lá, a gente começou a colocar muito isso em prática. Eu e Dudu, a gente não pode pensar mais no futuro, a gente precisa de viver o presente, ajudando as pessoas com aquilo que a gente pode hoje. Não pense no passado, não pense no futuro, viva o presente. Muita gente já ouviu isso. É extremamente difícil, não é fácil, mas é necessário. Principalmente no momento que a gente está vivendo hoje. Com certeza. E vocês falam aí sobre o projeto Fraternidade na Rua. Hoje o dia está só começando, é a primeira live, mas nós vamos ter convidados, vamos ter pessoas que já passaram pelo projeto Fraternidade na Rua, com a Clínica da Alma aqui em Campo Grande, para trazer, para contar as vivências. E é muito forte sempre que começa a escutar a experiência dos meninos, dos acolhidos, dos assistidos. Nós temos aqui, eu estou vendo o pessoal passando na live, a gente tem o Dante, que está à frente do projeto Fraternidade na Rua lá em São Paulo. E ele também compartilha histórias incríveis e histórias que está acontecendo. Então, é muito importante que as pessoas que estão assistindo a live aí agora e ainda não compartilharam, que compartilhem o dia de doar, que compartilhem a live, que compartilhem a programação, porque ao longo do dia essas experiências vão ser retratadas em sentimentos, em histórias reais, em vidas reais, tanto vidas que foram impactadas pelo projeto, quanto que foram transformadas para começar o movimento.
Então, é muito incrível que a gente possa estar abrindo esse dia tão especial, né? Que a gente possa ter a honra de dividir um pouquinho de como vai ser ao longo do dia de hoje. Dante, Jana, beijo. Tô vendo que eles entraram aqui, são queridos, fazem um trabalho muito bonito. Mas eu lembrei de um ponto que eu acho que é necessário a gente falar, principalmente hoje no dia de doar. Às vezes as pessoas ainda não têm esse sentimento, né? Como a gente estava falando do sentimento Ubuntu, como eu posso ser feliz se o outro está triste, eu preciso de partilhar. Às vezes a pessoa não tem esse sentimento e tá tudo bem, tá tudo certo. Uma hora vai chegar o sentimento. Mas se não chegou, vamos colocar na prática, de alguma forma. Teve uma vez que nós estávamos em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e o carro chama bastante atenção e tal, então sempre alguém chega para conversar. A gente nunca fica sozinho. Um dia o Dudu virou e falou assim: nossa, eu tô com uma vontade de ficar eu e você. Nossa, a gente vive 24 horas por dia junto. Mas é porque a gente nunca fica sozinho, a gente sempre tem pessoas ao nosso redor. Aí veio esse senhor de mais de 70 anos, perguntou o que a gente fazia, a gente resumiu, ele virou e falou assim: vocês estão falando que eu tenho que fazer igual vocês? Aí eu: não, por favor, não faça isso, porque é muito difícil. Aí ele falou assim: eu não vou ajudar ninguém, não, porque tudo que eu tenho é mérito meu. Eu sempre trabalhei muito duro para conseguir as coisas, e vocês estão falando que eu tenho que doar para essas pessoas que eu nem conheço? E ele com uma fala muito bruta e com um discurso muito de ódio. E ele falando: eu tenho 42 apartamentos de frente para o mar, eu tenho uma casa com cerca elétrica, um carro blindado para me proteger dessas pessoas que com certeza vão vir me roubar aquilo que o meu suor me deu. Aí, do nada, eu nunca tinha feito essa reflexão. Eu virei para ele e falei assim: olha, tem gente que é solidário, que é fraterno, por amor. Nasceu assim, é altruísta. Então a pessoa já nasceu e ela já tem esse sentimento da fraternidade, da solidariedade. Mas se o senhor não é solidário por amor, seja por egoísmo. Aí ele: como que eu sou solidário por egoísmo? Falei assim: a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. E do lado de lá, a gente não vai precisar da matéria. Então, por egoísmo, o senhor vai desmaterializando durante a vida para não sentir falta do lado de lá. Mas se o senhor não for solidário nem por amor, nem por egoísmo, seja por inteligência. Como que é solidário por inteligência? Se o senhor pegar um apartamento desse que o senhor tem, vender e investir em educação, investir nessas pessoas que estão em situação de violência perto do senhor vai ver que o senhor não vai precisar de casa com cerca elétrica, de carro blindado. O senhor vai partilhar e vai exercer a solidariedade com uma questão de inteligência. Então, seja solidário por amor, por egoísmo ou por inteligência, mas seja solidário. Então, eu acho que a gente tem que compartilhar isso com as pessoas, que na hora que vocês começarem a jogar no grupo de WhatsApp da família, no grupo de WhatsApp de amigos, e se as pessoas começarem a questionar a questão da doação, tenham esses argumentos. A gente chegou num mundo, num momento, que a gente precisa ser solidário por amor, pelo sentimento, ou até por uma questão de inteligência mesmo. A gente precisa de partilhar para que todos possam viver de uma forma justa, não igual, mas que todos tenham a equidade, né? Que tenham a mesma oportunidade de vivenciar uma vida mais tranquila, mais harmoniosa e de crescimento. Né? Então, para quem nunca doou, ou se alguém conheceu alguém que nunca tenha doado, conta essa história de que não importa a forma de ação, mas o importante é a gente se unir para fazer esse grande movimento, essa grande corrente de fraternidade sem fronteiras. E divulgar, né? Porque às vezes as pessoas querem doar e não querem divulgar. Tem que divulgar para inspirar os seus amigos a doar também. Ah, mas eu vou aparecer. Não tem problema. Tem não. Apareça fazendo uma atitude do bem, né?
Tem um monte de gente no Instagram que compartilha um monte de coisa um monte de fútil. coisa lá, Não é? fino, né? Tô na festa, não sei o que, comprei não sei o Compartilha que você tá doando lá para Fraternidade. Hashtag Dia de Doar, Fraternidade Sem Fronteiras. Hoje pode botar todo mundo no Instagram. E a educação é um grande pilar, né, na sociedade de uma maneira geral. E vocês trazendo essa história, a gente pode citar, inclusive, uma das ações do projeto Fraternidade na Rua do Polo de São Paulo, que a gente recebeu a notícia esses dias de que a primeira família acolhida pelo projeto, que é recente, né, que foi lançado alguns meses atrás, a primeira família acolhida recebeu agora a oportunidade de começar um curso profissionalizante. Olha. Isso o Dante me contou a história, né? Me mostrou, me incentivou a compartilhar também. E a família estava em situação de rua devido à pandemia. Eles trabalhavam como ambulantes e uma vez que lockdown, ruas fechadas, pessoas em casa, trabalha como ambulante se ninguém está nas ruas, né? E então eles trabalhavam como ambulantes, perderam o sustento, não tiveram como pagar o aluguel e foram para as ruas com duas crianças pequenas e ela grávida. Então, foi a primeira família acolhida pelo projeto Fraternidade na Rua em São Paulo, assistida pelos voluntários que trabalham em diferentes atuações ali, os núcleos de voluntários, e se mobilizaram para oferecer o aluguel, encontraram um lugar para ficar, e a partir daí, um segundo passo, que é inserir de novo essa família no mercado de trabalho, na educação, na economia. Então, eles levaram até um projeto Tesourinha em São Paulo, e agora o pai vai poder começar um curso de barbeiro, que é algo que teria o sonho de colocar em prática, de realizar. Então, essa porque as nossas oportunidades não foram roubadas, né? Porque a gente tem oportunidades que muitas pessoas não têm. Então, cabe a nós fazer um pouquinho, tornar esse mundo um pouquinho mais justo. E o projeto Fraternidade na Rua aqui no Brasil trabalha diretamente com isso. Então, a gente vai ter aí ao longo do dia os depoimentos dos diferentes polos de atuação do projeto, mas eu queria compartilhar porque é preciso agir, é preciso dar essas oportunidades, né? Igual eu estava falando, é equidade, gente. Não, nós somos totalmente diferentes um do outro, o ser humano cada um tem as suas vontades, suas necessidades e tudo, e cada um vai estar em algum estágio de evolução em algum momento, econômica, emocional, tal, né, material. Agora, isso, igual a gente não vai ser, mas a gente ter as mesmas oportunidades, isso é muito Ubuntu. Isso é muito necessário, né? Como que eu posso estar feliz no alto do meu privilégio, sabendo que tem pessoas que foram para as ruas por causa da pandemia, não é uma opção. Não é uma opção. Igual por todos os estados brasileiros que a gente passou, vários projetos com a população, né, em situação de rua, a gente já encontrou todos os tipos de pessoas, médicos, engenheiros, administradores, pessoas ambulantes, né? Pessoas que por algum momento, ou econômico ou emocional, entenderam que a rua seria importante para eles, né? E se transformaram ali numa família. Agora, se a gente acolher essas pessoas e falar assim, nós somos uma família só, o que realmente você está precisando para seguir em frente? Eu preciso, porque eu sou ambulante, não consigo trabalhar, eu preciso de um outro trabalho. Então, isso é muito importante, o ouvir as pessoas e fazer aquilo que a gente tem de melhor. Quando as pessoas falam, sabe, da questão da doação, a doação ela tem que ser uma forma de extensão da nossa própria vida, né? Eu cuido de mim, é a roda da vida. Eu cuido de mim, né, Yara, porque eu preciso estar bem,
para eu poder sobreviver mesmo. Eu cuido da minha família, a minha família que está aqui comigo, né? O meu marido, os meus filhos, minha mãe, meus pais, minha família biológica. Depois eu cuido da família humana. E como que eu posso fazer cuidar da família humana, né? Através de doações financeiras, mas também através do meu melhor. E às vezes não é o que tem no bolso, né? Aquilo que é a rede de relacionamento, como a gente tem falado muito nessa live hoje, que é o superpoder que hoje todo mundo tem, é a conexão, né? A pessoa, eu tenho um trabalho que eu possa oferecer para essa pessoa. Então é muito importante a gente dar aquilo que a gente tem de melhor e como uma forma de extensão da nossa vida. Não é só trabalhar, ganhar dinheiro, construir patrimônio, ter a família biológica, estudar, conquistar não sei o que, conquistar. Não, a doação ela tem que fazer parte, a caridade, a solidariedade, a fraternidade tem que fazer parte da nossa vida integral e diária, né? O que eu posso fazer pelo outro. Isso é muito importante. E se E às você... vezes não comparar, né? Não inventar roda. não se Querer inventar um dois projeto. Às vezes a pessoa quer inventar, eu não vou ajudar, não. Eu vou criar o meu projeto. Gente, nós não precisamos de mais projetos. ajuda a Nós fraternidade. precisamos que apoiem as pessoas, os projetos que já existem. Fraternidade faz um trabalho fantástico. Você não precisa de criar nada. Com certeza você vai achar ou vai entender um dos projetos como o seu. Ajude o projeto. É fazer parte de uma causa. Né? E o que o Dudu falou de esse inventar a roda, ela é muito real, assim. As pessoas não precisam de fazer algo extraordinário, a gente precisa de potencializar os projetos que existem, né? Então, por isso que hoje está sendo um chamado para todos, venham para o Dia de Doar com a gente. Isso. Nós aí, pessoal, os minutinhos finais da nossa live passou muito rápido. A gente tem aí mais 4 minutinhos para encerrar, para deixar final. Eu acho que esse depoimento que vocês deram já é uma maneira muito especial de finalizar e de incentivar que as pessoas estão compartilhando, porque, como eu falei, é a primeira de muitas lives que virão no dia de hoje. Então, vão vir muitas experiências bonitas, muitas histórias maravilhosas para inspirar aí outras pessoas a se unirem à nossa causa. Então, Yara, Dudu, antes de finalizar, eu queria agradecer vocês mais uma vez por terem aceitado o nosso convite, por virem aqui compartilhar um pouquinho, compartilhar um período do dia de vocês para inspirar outras pessoas a começarem os seus movimentos, para começar a se mobilizarem em prol do amor, em prol da fraternidade. Então, muito obrigada. E eu queria que vocês finalizassem a live com a mensagem do coração de vocês, para motivar as pessoas aí. Inclusive, 10h30 a gente tem a próxima live já daqui a pouco. Então, eu queria que vocês deixassem uma mensagem. A primeira mensagem é: acesse o site da Fraternidade, fraternidadessemfronteiras.org.br e doe. Primeira mensagem. Primeira mensagem é essa. O Hugo disse aqui que acabou de doar e está sentindo uma paz. Então fica um convite. Quem doar já chama 3 amigos para vir doar também. E assim a gente vai fazer essa grande rede do bem. E pode mandar no direct, eu acabei de doar para Fraternidade. Né? Manda para a gente, manda para a Fraternidade. Que se você quer divulgar, é legal isso. E gratidão pelo convite, pelo carinho, pela oportunidade de estar aqui partilhando um pouco das nossas vivências, né? É uma honra estar com vocês. É uma honra seguir junto nessa jornada. A gente tem muito orgulho de fazer parte dessa família. Então, muita gratidão. E para finalizar, com uma vivência que a gente teve com uma pessoa em situação de rua, um dia ela falou assim: gratidão porque dizer muito obrigado é muito pouco. Então, gratidão a todos vocês que estão assistindo, porque dizer muito obrigado é muito pouco. Gratidão pelas doações e gratidão por seguir junto nessa jornada do bem. É isso. Muito obrigada, pessoal. Acompanhe a próxima live, 10h30, com a Tati da Fraternidade, o Márcio Lima, que é o nosso voluntário lá no Canadá, que é a Fraternidade se espalhando pelo Brasil e pelo mundo. E muito obrigada mais uma vez. Espero vocês numa próxima oportunidade. E até mais, pessoal. Beijo!